Hoje nós temos o privilégio e o prazer de entrevistar a doutora Maria da Penha Matos, promotora de justiça, titular da Promotoria de Justiça de Direitos Fundamentais do Ministério Público do Estado do Pará. Doutora, boa tarde. As suas considerações iniciais ao nosso programa, por gentileza. Boa tarde a todos. É um prazer prestar algumas informações, alguns esclarecimentos com relação à questão dos concursos públicos no estado do Pará. A produção do programa ratifica os agradecimentos pela sua prestimosa participação e, seguindo uma pauta pré-organizada, nós vamos começar a fazer algumas indagações que são do maior interesse de concurseiros e concurseiras desse estado do Pará e até de outros locais, né? Mas focando na questão do estado do Pará. O governo do estado, independentemente de quem estava à frente, firmou 22 TACs com o Ministério Público do estado do Pará para substituir servidores temporários por servidores efetivos. Destes 22 TACs firmados, 11 concursos foram realizados na administração passada e ficaram 11 por serem feitos. Santa Casa, EMOPA, toda a área da saúde, de modo geral, a própria SEAD, a Secretaria de Meio Ambiente e outros órgãos mais. Acontece que já estamos agora indo para o sexto mês do governo da atual administração e nenhum concurso foi realizado. Ao contrário, aconteceram 14 processos seletivos simplificados. Ou seja, continua a contratação de temporário e não há nenhuma ação para contratar servidor concursado. E o Ministério Público, o que é que está vendo como está vendo esse cenário? Bem, o Ministério Público, em 2014, firmou com o Estado do Pará 24 termos de ajustamento de conduta, visando regularizar essa questão do quadro funcional em diversos órgãos, secretaria no âmbito do Estado do Pará. Esta ação se iniciou, essa ação do Ministério Público teve um início há anos atrás, pelo Ministério Público do Trabalho, através de várias ações que posteriormente foi declinada a competência para o Ministério Público do Estado. Então, esta promotoria eu estou atuando desde 2012, então eu vou me referir a partir de 2012 para cá. Quando nós assumimos essa promotoria de justiça em 2012, havia muitas denúncias de contratações ilegais no estado do Pará. Então, o Estado também, com a intenção de regularizar essa questão dessas contratações temporárias, firmou todos esses termos de ajustamento de conduta e dentro desses termos de ajustamento de conduta foi estabelecido um cronograma de ações. Dentre essas ações estavam a encaminhamento de projeto de lei para a criação de cargos, se necessário fosse, dentro dos órgãos que estavam fazendo esse levantamento, se houvesse a necessidade da criação de cargos. Posteriormente, ao processo licitatório para ser escolhida a entidade, a empresa organizadora do certame, depois a deflagração do edital para a realização do concurso e até a posse, nomeação e posse. Foi feito um cronograma. Veja bem, nós estamos falando de 24 termos de ajustamento de condutas. O Estado do Pará concentra, tem a competência da Secretaria de Administração, que concentra a gestão de pessoal. Então, veja bem, uma secretaria para realizar todos esses concursos.
impossível se fazer em 1 ano, em 2 anos, em 3 anos. Um concurso público é um procedimento muito complexo, né? Requer planejamento orçamentário, financeiro, tem que ter um planejamento interno, tem que cumprir todinhas as formalidades de um concurso público, né? Não é uma tarefa fácil, né? Compor uma banca não é uma tarefa fácil, e isso requer tempo. Veja bem, teve concursos que já foram realizados que de 5, 6 etapas de duração de 1 ano, um concurso só. Isso, chamado especificamente na área militar. Isso, né? SUSIP, exemplos, o que está acontecendo agora é SUSIP. O que é que eu quero dizer? Que nós estamos acompanhando, o Ministério Público vem acompanhando desde 2012, especificamente desde 2014, que vem acompanhando o cumprimento desses termos de ajustamento de conduta. E não foi possível concluir todos esses concursos dentro desse prazo, né? A gente está no 5º ano de acompanhamento. Estamos em 2014, 15, 16, 17, 18. Já estamos no 6º ano. Veja bem, em 2018 estavam realizando diversos concursos que não foram concluídos. Nós atualmente estamos, eu falo estamos porque a gente está acompanhando, né? Estamos acompanhando o concurso da SUSIP, que é um concurso complexo, terminou há pouco tempo da Fundação Carlos Gomes, os que estão acontecendo, o que estão ainda acontecendo, né? Renato Chaves, Detran, Fundação Carlos Gomes, Ciaster já terminou, Arcon também já terminou. O que eu quero dizer é que 6 concursos passaram de 2018 para 2019. Nós temos que entender que a administração ela é impessoal. A administração tem os princípios, né, da impessoalidade, né? Ela é permanente, ela é contínua, ela não pode parar. Então, é um raciocínio lógico. Para que haja a substituição desses funcionários temporários por concursado, isso requer tempo. Durante esse período de tempo, a administração não pode parar. O que é que nós fazemos? Tem que ter pessoal para trabalhar. Né? Correto? Então, essas contratações que ocorreram até agora, tá? Que nós estamos acompanhando, todas elas, inclusive, foram registradas pelo Tribunal de Contas do Estado. Né? Eles consideraram válidas essas contratações porque era o tempo que precisa para a administração não sofrer, né, descontinuidade. Ela tem que continuar, a administração os serviços essenciais têm que ser prestados para a população, né, através dos seus funcionários, e até a realização do concurso, até acontecer a nomeação e posse, e assim substituir gradativamente, porque essa substituição tem que ser gradativa, ela não pode ser instantânea nem imediatamente, ela tem que ser gradual. E o senhor sabe que, né, esses processos todos administrativos têm que cumprir as formalidades legais, né? A administração ela é burocrática, né? Nós acompanhamos todos esses protocolos exigidos que têm que ser cumpridos num concurso público, e nós estamos acompanhando, né? Então, quando terminou o ano de 2018, né, estavam 6 concursos ainda para serem concluídos. Então, a administração, pelo princípio da impessoalidade, né, a administração tem que dar continuidade, independente de quem esteja no governo, né? E assim está acontecendo, né? Estão sendo concluídos esses concursos. Exatamente. Detran, por exemplo, porque houve uma falha. Isso. Então, sendo concluídos esses daqui, nós inclusive já firmamos 5 aditivos de termo de ajustamento de conduta com o governo do Estado, prorrogando esse prazo, porque foi perfeitamente justificado que o não cumprimento,
desse prazo anteriormente estabelecido foi justificado e, considerando a justificativa de todas das formalidades legais que têm que ser cumpridas, firmamos já 5 aditivos e estamos prestes a firmar mais 3, criando um novo cronograma de ações, né, estabelecendo novas datas para a realização dos demais concursos públicos. Doutora, nós compreendemos, eu aqui falando em nome dos concurseiros e concurseiras, né, que estão ávidos por informações, que precisa de tempo, precisa de planejamento, precisa de uma série de fatores para tornar um concurso público em realidade. E ele se precede, evidentemente, o ideal seria, primeiro, não ter que ter havido a intervenção do Ministério Público obrigando o Estado a fazer concurso. Se ele tivesse cumprido sua obrigação desde o começo. E não ficar contratando temporários, que hoje é um número absurdo. Já foi maior, mas ainda é absurdo hoje na faixa de 15 a 16 mil pessoas. Tá? Mas, todos esses processos, desses 22, 24, tiveram, precedendo a isso, um edital licitatório, através de um termo de referência, acompanhando o edital, com concorrência pública, onde se habilitaram diversas organizadoras. Então, fato, todos esses 22 concursos provenientes da cidade, 22 ou 24, tem desde o ano passado, início do ano passado, final de 2017 e depois do início de 2018, organizadoras definidas para fazer o concurso. Então, e foi descentralizado. E alguns ficaram com a FADESP, outros ficaram com o IADES de Brasília, outros com a OCP, lá de Maringá, outros com o Instituto OCP. Na verdade, ficaram basicamente essas 3 instituições. Não, teve a FUNCAB também, que fez alguma coisa, mas a maior parte deles. Ou seja, dá para descentralizar com essas instituições, a partir de fazer. Mas, o que incomoda os concurseiros e concurseiros, entende, prazo, planejamento, tudo, é que o governo, né, fez um decretão no início do ano, esse novo governo, dizendo que ia cortar 20% de temporários. Obrigatoriamente, todo mundo tinha que se ajustar a isso, afora uma série de outras variáveis. Que tem hoje 14 processos seletivos simplificados para contratar mais temporários. Um agravante de que muitos desses processos seletivos simplificados são de concursos definidos com organizadoras com contrato assinado. Por exemplo, Santa Casa fez processo seletivo simplificado e tem contrato assinado com a organizadora. Emopa, idem. SEAD, idem. SEMAS, idem. E todos, na verdade, ou quase todos. Né? Então, a pergunta do concurseiro, por que vão fazer um processo seletivo simplificado com um órgão que já está definido o concurso, já tem a organizadora, por que não fazer o concurso? É o grande questionamento, entendeu? E aí é que pede socorro do Ministério Público. E foi o grande, olha, agora vocês têm que fazer concurso. Eles estão abusando de temporário. Bem, essa situação, como eu falei inicialmente, foi ajustado com o Ministério Público nesses termos de ajustamento de conduta e, na época, o governo colocou alguns órgãos que precisavam ser criados cargos através de lei. E precisavam também alguns órgãos, principalmente na área da saúde, né, a reestruturação, né, organizacional do órgão. E isso dependia de aprovação de lei. Foi encaminhado os projetos de lei na área da saúde, educação. A gente tem isso mais detalhado, porque são muitos, né, mas estou falando de modo geral. O que precisava da lei, reestruturando, reorganizando o quadro funcional do órgão, foram justamente esses últimos concursos que ficaram para o final, porque dependia de aprovação de lei do legislativo. Veja bem, uma coisa depende da outra, né? Então, não houve ainda a questão da criação desses cargos. Então, o que é que ficou
que nós já fizemos aqui, já tivemos um entendimento de que nós não vamos mais esperar a criação desses cargos através de lei, porque existe também um processo legislativo que é muito demorado, que até agora ainda não foi definido. Então, o que foi que nós ficou definido aqui, com esses órgãos que estão faltando realizar o concurso? Os cargos vagos, que estão vagos, que já existem, e que estão vagos por algum motivo, seja por aposentadoria, a vacância se deu por algum motivo, que ocorra o concurso público. Logicamente que o número que se previa quando se foi feito o contrato com a empresa, estava se prevendo um determinado número maior para esse concurso. Mas só que não aconteceu, não houve a lei, não criaram os cargos, então vamos fazer dos cargos que estão vagos. Porque esses daí não tem como esperar mais. Já se esperou muito. E logicamente que esses números de vaga foram reduzidos. Então, vamos fazer esse primeiro concurso com o número de vagas mais reduzido, e quando foram criadas outras vagas através de lei, esse é um trabalho que eu acho que o Ministério Público, inclusive, vai ter que fazer já junto ao Legislativo, que não era preciso a intervenção do Ministério Público, porque é o trabalho deles, o Legislativo é criar leis, Pois bem, mas como não foi criado ainda esses cargos, a gente convencionou ser realizado esses concursos com as vagas existentes no momento. Por isso, um novo contrato. Porque você fazer um contrato com uma empresa para 1000 vagas é diferente de você fazer para 100. Então, por isso que houve esse novo contrato. Tudo tem uma justificativa. E nós estamos acompanhando. Porque eu poderia muito bem dizer, então vamos esperar mais 4 anos a lei, depois mais 4 anos. Não, olha, vamos fazer os cargos que estão vagos. E aí, independente do encaminhamento do projeto de lei, para ser criado novos cargos, porque há necessidade. Embora, outra situação também que foi criado, aí isso criou rápido, a lei da terceirização. Depois da lei da terceirização, muita coisa mudou no governo. A gente tem que pensar, muitos cargos que eram de provimento efetivo, eles estão sendo extintos, então a administração está prestando esse serviço através de empresas terceirizadas, isso tudo dentro da lei. Sim. Então, esses cargos, talvez, muitos deles que não foram criados, até porque vão ser extintos. Cargos de nível fundamental, muitos de nível médio, inclusive aqui em Belém já aconteceu, já a nível municipal já houve a extinção de vários cargos, isso tudo com base na nova legislação federal que prevê a terceirização em várias atividades meio da administração pública. Doutora, um pequeno parênteses, com todo respeito. Até onde a gente tem conhecimento, os projetos de lei visando a expansão, adaptação, reorganização desses órgãos, principalmente na área da saúde, foram encaminhados ao Legislativo em abril do ano passado, por iniciativa do governo passado, pela necessidade que ia haver, com a intenção de que fossem aprovados o mais rápido possível, no regime de urgência. E quando o Executivo quer, ele faz. Nós sabemos disso. A Assembleia Legislativa do governo passado, o governador tinha poder sobre ela, para agilizar. Acontece que se tornou um buraco negro das eleições. E a partir daí, a coisa não caminhou como deveria caminhar. Mas vamos chegar agora no momento presente. Então há quem defenda a tese do seguinte: tudo bem, não aconteceu, mas o projeto de lei está lá desde abril do ano passado. Então, se o governador, o governo do Estado, tivesse o interesse, ele tem Assembleia, a maioria na Assembleia, houvesse o interesse de que este projeto de lei fosse aprovado rapidamente, já teria conseguido, a exemplo de outros que têm conseguido fazer. Então, os concurseiros e concurseiros olham isso como realmente uma negligência, uma falta de vontade política de fazer as coisas acontecerem nesse sentido. Um pequeno intervalo, a gente volta logo, por gentileza.
concurseiros e concurseiras, com certeza, acompanhando, sem levantar da cadeira, este nosso bate-papo com a promotora Maria da Penha Matos, promotora de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, de Direitos Fundamentais, né? A gente agradece mais uma vez a boa vontade da promotora, a paciência de nos ouvir, a informação, sabendo a importância para aquele público, milhares de pessoas que estão querendo essas informações. Mas, doutora, não só em nível de governo do Estado, mas como também em prefeituras de modo geral, tem acontecido esses, entre aspas, abusos de contratação de temporários. Eu estive olhando no site do Ministério Público e vi que tem Óbidos, tem Jacumidá, tem Salvaterra, e eu sei que tem um monte, né? E às vezes não só a prefeitura, a Câmara também. Tem órgão aí, ou melhor, tem prefeituras que tem mais temporário do que efetivo, né? Salvaterra é um exemplo, segundo os dados que eu vi aí. Mas nós temos aqui perto de nós a Prefeitura de Belém, que, em relação à Secretaria Municipal de Educação, já fez 3 processos seletivos simplificados. O último deles, agora em 2019, fez 2, lançou em janeiro, lançou um agora, dia 17, ontem, né, para 811 vagas. Quando todo mundo que está acompanhando o cenário de concursos, os concurseiros e concurseiras, já estão sabendo que uma das explicações que o prefeito dava para retardar este processo, que já tem um organizador escolhida desde 2016, era de que estava tramitando na Câmara Municipal de Belém um processo para ajustar a área educacional do Estado. E isto foi aprovado dia 12, semana passada, pela Câmara, conforme foi amplamente noticiado pela imprensa. E hoje, dia 17, o prefeito me faz um outro processo seletivo simplificado. Não é assim um desrespeito total. Eu não diria Ministério Público, eu não sei se tem alguma interferência direta, mas a população, de modo geral. Bem, a gente tem que pensar que, como eu já falei anteriormente, todos esses serviços essenciais, principalmente na área da saúde e da educação, a gente tem que garantir a continuidade desse serviço. Eles não podem ser interrompidos. Então, até que ocorra, né, o tempo que se gasta, estou dizendo o período todinho que se gasta para se planejar, para se organizar, para executar e finalizar um concurso público, ele exige um tempo considerável. Se formos considerar desde a criação dos cargos através de lei. Então, nesse período, há necessidade do serviço ser prestado, né? Então, não existe outra opção que não seja aquela contratação temporária, até a realização do concurso e a nomeação dos temporários. Agora, essa questão específica da educação, a lei federal que trata da contratação temporária, ela prevê a contratação temporária desse tipo de professor. Professor substituto, ou professor para substituir quem sai de licença, de férias, ou na vacância do cargo. Então, há necessidade, né, de ser prestada a educação. Então, nesse período de tempo em que se organiza o concurso e que se conclui até a nomeação, esse serviço tem que ser prestado. E se convencionou também aqui no Ministério Público, junto com o ente estadual e municipal, que o critério a ser adotado dessas contratações temporárias seria o processo seletivo simplificado, porque pelo menos é um critério objetivo de seleção, né? Não é uma indicação, se faz uma seleção com critério objetivo. Então, até agora, né, tá tudo dentro da legalidade. Não estou vendo ilegalidade aí. Tanto é que nós não temos, inclusive, nem inquérito com relação, nós não estamos nem investigando essa situação, por conta de que está dentro da legalidade. Agora, é demorado? Te lamenta ser tão burocrático, tão lento esse processo.
Mas se não for cumprido, todas essas formalidades legais, aí isso vai ensejar uma anulação. Então não adianta atropelar, né, a lei, não adianta atropelar etapas, não adianta fazer um concurso sem cargos criados, que já tem precedentes aí de não conseguir, de ir até para a justiça tentarem a nomeação, mas não tem cargo. Como é que se vai fazer um concurso sem ter o cargo? Então, todas essas situações a gente tem que levar em consideração. E temos que apreciar. Cada caso é um caso, né? Na área da educação, é muito sensível. A saúde e a educação, né? Essas contratações temporárias, inclusive o Tribunal de Contas, né, tanto do município como do estado, eles têm considerado legais essas contratações, né, tem se justificado todinha essas situações temporárias, excepcional, que é o que diz a lei, né, de interesse público. Então, está dentro da legislação essas situações e tem sido aprovada pelos tribunais. Doutora, não querendo polemizar, né, mas é como diz a lei, né, contratação temporária por excepcional interesse público. Isso, muitos autores defendem, virou um lugar comum. O excepcional interesse público deixou de existir e passou a ser normal, usual, contrato temporário. Aquilo que seria para você fazer por 2 meses, 3 meses, hoje você faz por 2 anos. 1 mais 1 de prorrogação. Esse é um ponto. Um segundo ponto também, que muitos defendem, né? Isso não acontece na área de segurança pública. Por quê? Porque é um planejamento. Você vai pegar 2.000 policiais ano. Agora, por exemplo, o governo está dizendo que vai contratar 7.000 novos policiais militares ao longo do resto do mandato. Mais 1.500 policiais civil, anualizando o concurso. Por que não levar essa experiência para os outros setores da administração pública? Anualizar, planejar, programar, entendeu? E atender às necessidades. Agora, só um parênteses. Professor do magistério seria ótimo se fosse só professor. Mas é só a senhora procurar lá no PSS da Prefeitura, no PSS do Estado do Pará, está cheio de outros cargos, que menos tem professor. Assistente administrativo, merendeiro, etc, etc, etc. Entendeu? Então, a preocupação que a gente traz aqui, e o Ministério Público é o guardião disso, né, em relação a milhares de pessoas que querem ter a oportunidade de ingressar no serviço público através da meritocracia, que até inventaram um outro modelo, vai ser o concurso público, né, baseado em nota, de acordo com o perfil de cada evento. Entendeu? Ter esta oportunidade de se fazer presente nisso. Porque entre os concurseiros e concurseiros, não sou eu que estou afirmando, há muita dúvida sobre a condução dos processos seletivos tipificados do modo que eles fazem. Lógico que antes havia a questão de chegar no meio da rua e ingressar a planejamento político, né? Pegava a recomendação, a gente acompanhou isso aí em muitos casos. Depois do CIPROS, que o governo do Estado inventou, a coisa tomou uma roupagem diferente, através de exame de currículo, de entrevista, etc, que eu acho particularmente altamente subjetivo, que dá vontade, e dá para fazer muito viés. Mas o programa solicita, agradece a sua presença, fica à sua disposição para as suas considerações finais e até uma próxima oportunidade. A despedida é sua. Pois bem, então o que o Ministério Público está no seu papel, na sua missão constitucional, né, de defesa dos princípios da administração pública, né, que é o princípio da impessoalidade, da isonomia, o princípio do artigo, né, da Constituição, exatamente, inciso 2, que trata do acesso ao serviço público através do concurso público, e o Ministério Público trabalha na defesa de todos esses princípios da administração. Agora, toda lei tem as exceções, né? Esse é o país das exceções, né? O próprio artigo 37 prevê a contratação temporária, né? Prevê os cargos comissionados, prevê os cargos de provimento efetivo e prevê as exceções, né? Então, o Ministério Público acompanha todas essas situações e as irregularidades nós tentamos sanar, tentamos
trabalhar tudo dentro da Constituição e das leis, né, dentro do ordenamento jurídico. Doutora, mais uma vez, muito obrigado, né, com a visão de que os concurseiros e concurseiros querem, que é o mesmo, é uma atuação forte do Ministério Público para que os nossos governantes cumpram a legislação como deve ser cumprida. Certo. No caso do concurso público, que aconteçam efetivamente o concurso público. Né? Tá certo. Para mudar esse placar, porque está 14-0. Obrigado, doutora. Obrigada. Gente, até a próxima oportunidade, se Deus quiser.